Boa tarde a todos. Estamos aqui no Instagram do Colégio Sion para mais uma live com o professor Felipe Robledo, nosso convidado de hoje, que acabou de chegar. E hoje nós vamos começar. Agora eu estou te vendo, Robledo. Tem hora que aparece uma tela aí. Eu estou numa tela preta, você está me vendo? Você está. Agora eu não tô vendo, eu não vejo você, está tudo escuro. Agora é você. Sou eu? Agora é você. Agora é você. Tá, eu não me vejo, mas está tudo certo. Eu te vejo, então está tudo em paz. Vamos lá. Não, a gente te vê, mas você consegue ver as perguntas, subindo aí da galera? Vejo tudo. Tá, então. Então, muito boa tarde a todos. O pessoal está chegando, né? A gente está aqui no Instagram do Colégio Sion para mais uma live, cujo tema é Pandemia, Desigualdade e Educação no Brasil. E hoje, um pouco diferente das lives anteriores, a gente vai começar a nossa live propondo um minuto de silêncio em respeito e em solidariedade às quase 110 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Então, a gente começa agora com esse minuto de silêncio e, na sequência, a gente inicia a nossa atividade de hoje. Obrigado. Foi. Então é isso, Romero. Você é bastante conhecido, né? Nossos alunos estão muito acostumados com você, a internet também. E assim, só que muita gente, né? A gente sempre prioriza o fato. Tá dando um apito aí, não sei se é aqui. Você tá ouvindo? Eu acho que não, eu não ouvi não. Aqui eu não tô com nada de apito, não tô ouvindo nada não. Meu áudio tá bom? Não tem um barulho, uma coisa estranha, mas enfim, agora melhorou. Então, assim, muitas vezes as pessoas, a gente conhece as pessoas, mas a gente não sabe bem a trajetória delas, né? Então, por que chamar um historiador, né, para falar sobre esse tema? Primeiro porque a história, ela perpassa tudo, né? A história é uma referência para qualquer reflexão, isso é inevitável. Mas o Robledo, muita gente não sabe, além de ser professor de história, né, especializado em história do Brasil, ele é mestre em educação e doutor em ciências. E também tem uma nova atividade recente, que é o blog, né? O Robledo, ele atualmente tem um canal no YouTube que em menos de 5 meses já tem mais de 1.000 seguidores, né? Ou seja, no meio dessa pandemia, né, com o intuito de publicizar conteúdos, né, para aqueles que precisam, você conseguiu, em pouco tempo, né, alavancar esse projeto, que eu acredito que daí para frente vai crescer cada vez mais. Mas o primeiro ponto que a gente poderia destacar, Robledo, eu gostaria que você falasse um pouco. Muita gente fala por aí de legado de pandemia. Em termos históricos, o que pandemias anteriores nos ajudam a compreender esse momento atual? Vamos lá. Primeiro ponto, na verdade, né? Eu costumo dizer sempre que essa não é a primeira
certo? E, infelizmente, não vai ser a última pandemia que a gente deve passar ao longo da nossa história. A gente vai ter pandemias ali desde a antiguidade, na verdade, né? Se a gente pensar em pandemias, desde que a gente está pensando em espécie humana, como espécie humana, de fato, desde o surgimento do homem na Terra, a gente pode pensar nisso. E a gente passou por algumas muito famosas. Talvez, assim, as mais conhecidas, de maneira geral, pelo alunato, é a peste negra, né? Lá ali na ideia ali da mudança, né, da Idade Média para a Idade Moderna, ali na crise do século XIV, aquela grande tríade, né? A Guerra dos 100 Anos, a peste negra e a fome. A gente passou um pouco mais recente pela gripe, a gente passou pela tuberculose no século XIX, né, que é uma grande também epidemia responsável ali pela morte de muitas pessoas famosas, inclusive o próprio George Orwell, que é o tema do livro Descendo a UERJ, morre, né, nessa pandemia do século XIX, né, século XIX, XX, é uma pandemia que ela vem e volta. A própria sífilis, por exemplo, a própria varíola, na verdade, né, sífilis não, desculpa, varíola, e o próprio vírus da AIDS, quando surge no primeiro momento, ele é uma grande pandemia. Se a gente pode falar que a pandemia ela ensina alguma coisa para a gente como sociedade, é basicamente valorizar a ciência, valorizar a ideia da importância do saber científico, né, como solução que você tem para essas pandemias, para esse entendimento que a gente tem do que ela é. E a gente, obviamente, muda um pouco a nossa concepção de mundo, a gente muda um pouco a nossa forma de lidar com o outro por conta dessas pandemias. E uma coisa interessante também é como, ao longo da história, essas pandemias elas acabam muitas vezes sendo utilizadas em questões geopolíticas, por exemplo, né? E saindo um pouco da questão do dia a dia, por exemplo, a gente agora passa com essa ideia de que o Covid-19, para muitos, é conhecido como vírus chinês, né? Ou seja, numa referência lógica, essa ideia dessa disputa, a gente não pode desconsiderar a ideia de que a China hoje talvez a grande ameaça no modelo econômico para a grande potência Estados Unidos, com a própria gripe espanhola, que foi chamada de gripe espanhola muito por conta, na verdade, historicamente, da grande repercussão que ela teve nos jornais da Espanha, embora você discuta muito a ideia de que a gripe espanhola, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos, ali no pessoal se preparando para a Primeira Guerra Mundial. Mas essas grandes pandemias, elas acabam, de alguma forma, trazendo mudanças. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe é que a própria varíola, quando ela surge lá, e aí eu estou falando do século XVI, XVII, muito ali no encontro, né, dos mundos, né, o mundo europeu e o mundo ameríndio, você tem, inclusive, por conta de um decréscimo populacional, um aumento na temperatura da Terra, que gerou uma crise de abastecimento futura na Europa por conta dessa ideia, dessa questão climática da Terra. Mas é isso, assim, basicamente, toda pandemia ela acaba trazendo a ideia de uma valorização de um saber científico. Espero que essa também a gente aprenda um pouco a valorizar a ciência, né? Porque a gente está numa fase muito negacionista, infelizmente. Assim, provavelmente em momentos históricos anteriores a questão da pós-verdade nem existia como um conceito a ser discutido e um fato a ser colocado, né? Mas quando você fala da questão da valorização da ciência, como que você acha que a gente deve lidar com isso? Em virtude dessa questão da negação da realidade, né? Porque quando a gente fala de verdade, a gente pode filosoficamente estabelecer as mais variadas discussões, mas existe uma conceituação básica de verdade que é muito simples. Verdade é aquilo que corresponde aos fatos. Sim. Simples, né? No entanto, com a questão da pós-verdade e a questão das narrativas, né, e da negação da realidade, as pessoas acreditam naquilo que elas quiserem, né, naquilo que elas querem acreditar. E nem sempre isso corresponde aos fatos, a ponto das pessoas se organizarem para combater os fatos. Tem uma certa vez eu vi uma charge, uma ilustração, na verdade, em que tinha dois caras saltando do avião, e um estava com paraquedas e o outro estava com uma mochila nas costas. E o que estava com paraquedas virou para o outro e falou assim, cara, você está sem o paraquedas. Ele disse assim, isso é a sua opinião. Então, como lidar com isso? Né? Porque você falou da valorização da ciência, mas ao mesmo tempo a ciência ela é relativizada, ela é atacada,
você tem, por exemplo, figuras públicas defendendo, sem nenhum embasamento, medicamentos, tratamentos, enfim, grupos que negam, que se dizem imunes à doença, enfim, todo tipo de absurdo você encontra nesse momento. Como que a gente lida com isso, né, enquanto sociedade? Como que a ciência vai conseguir sair lá na frente, né? Porque, por exemplo, hoje uma pesquisa recente aponta que cerca de 10% da população brasileira pretende não tomar a vacina. Sim, assim, o grande problema, na verdade, é que essa ideia dessa pós-verdade, por exemplo, a gente não tinha uma pós-verdade durante a Idade Média, por exemplo, mas a gente tinha uma verdade absoluta baseada em questões religiosas. Por exemplo, quando a peste negra surgiu, ela abalou um pouco a Igreja Católica como instituição. Eu estou pensando em botar ciência hoje nesse nosso mundo muito racional e um teocentrismo muito forte ali na Idade Média. E a Igreja saiu meio abalada porque as pessoas acreditavam piamente que o século XIV se configurava basicamente com o fim do mundo, o Apocalipse. Afinal de contas, no texto bíblico, quando você tivesse os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, guerra, peste, fome e morte, você teria ali os sinais dos céus. E nada mais era que você tem ali no século XIV, da Guerra dos 100 Anos, a peste negra, a fome, e as pessoas estão morrendo. Só que o grande problema, e aí hoje o grande problema é que a gente cria uma pós-verdade, que é uma coisa que eu estava inclusive debatendo isso com os alunos hoje do 3º ano na nossa aula à tarde para o Enem. Porque a gente estava falando exatamente de maio de 68, que era a ideia da grande cultura, do questionamento da mídia, muito mais como algo que defende uma ideologia e muito menos algo que combate, né? Tanto que aí eu estava até usando aquela música do Titãs, que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E como é que isso funciona hoje, por exemplo, que grande parte das pessoas que defendem essa lógica dessa pós-verdade, né, partem do princípio exatamente isso, a mídia mente, a mídia fala isso, a mídia é aquela coisa, aí o Facebook, o WhatsApp, na verdade, o Instagram viraram, na verdade, as grandes fontes de verdade. Essa pergunta é como é que a gente combate isso pensando em ciência? A primeira coisa que a gente tem que imaginar de cara é que a ciência, na verdade, ela é um modelo de hipótese e refutação, de hipóteses o tempo inteiro. A ciência não é uma coisa que alguém diz, simplesmente aquilo e aquilo vai se tornar. A gente vai dizer que uma boa tese, por exemplo, ela tem um prazo ali de 50 anos até ser refutada, porque o que faz exatamente a ciência andar é exatamente quando você questiona. E a ideia simples é a seguinte: questionar teses científicas é aquilo que faz a ciência andar, mas você só pode questionar uma tese científica com argumentos científicos. O grande problema é que as pessoas partem do princípio de que eu questiono porque alguém me disse que eu tenho que questionar. Então, por exemplo, a última que você tem, por exemplo, eu vou usar, as pessoas fazendo chacota do Átila Nunes, por exemplo, que foi aquele primeiro grande cara que apareceu questionando essa ideia da necessidade, nesse nosso momento, do isolamento, por conta da questão da expansão, que ele teria errado os cálculos para mais ou para menos. E a pergunta ainda bem que ele errou, né? Porque se você pegasse os cálculos a princípio, o cálculo sem a questão do isolamento, a gente teria uma morte muito maior do que os 100 mil propostos. E o problema é que as pessoas tendem a refutar ciências e a ciência considerando que qualquer coisa pode ser dito por base do que você falou. A opinião. É óbvio que toda tese científica, toda tese que você pesquisa, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender muito seriamente, é que essa lógica positivista de neutralidade, isso não existe. Por definição, ninguém na vida é neutro em relação a nada. Eu não sou neutro naquilo que eu penso, o Alexandre não é neutro naquilo que você pensa, qualquer pessoa que está aqui com a gente na live não é neutro naquilo que você pensa, porque a gente é formado por conceitos. Só que a gente precisa ser racional. Eu costumo brincar assim, quer ver? Eu sei que eu não sou uma ave. Eu não vou pular de um prédio achando que eu vou voar. Cientificamente já foi comprovado que eu não consigo voar. E isso não é uma questão de opinião, é a questão do paraquedas que você está dizendo, né? Você tá de paraquedas, você vai cair uma mochila, é a minha opinião. É a sua opinião, você vai morrer. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, e eu falo isso muito com meus alunos, que até para... E eu falo isso por quê? Porque como eu trabalho muito com o termo de história, né? E aí nessa fase que a gente está vivendo, eu costumo dizer que a gente meio que voltou a essa polarização meio Guerra Fria, né?
Qualquer coisa que você fale pode ser enxergado para um lado ou para o outro. E eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, olha só, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você só não pode ser burro. Eu posso não concordar com N espectros que eu tenha, seja científico, seja político, seja social, isso é um direito meu. Mas eu preciso ter argumentos que possam simplesmente permitir o debate. Porque senão a gente volta naquela espiral que do jeito que a gente está vindo, o próximo passo é a gente voltar a queimar a bruxa na fogueira. Porque daqui a pouco a gente volta a acreditar no sobrenatural e ponto. Entendeu? E não estou discutindo questão de fé, não. A pessoa pode ter a fé que ela quiser. Isso é uma questão de fórum íntimo. Mas você tem que entender que ciências são modelos que existem, que quando você tem um artigo científico que chega a ser considerado como ciência, isso não foi dito por uma pessoa. Isso foi comprovado e refutado. Você publicar um artigo numa revista científica de nível internacional, não quer dizer que eu não vou chegar aqui, eu, Felipe, escrever no computador qualquer coisa, mandar para uma revista, ela vai publicar porque eu sou bonitinho. Ela vai passar por um crivo. Esse crivo ele tem que ser respeitado. A cloroquina, ou a hidroxicloroquina, ou a questão agora do ozônio, gente, na boa. Assim, a gente tá num problema muito sério dessa pandemia, a gente está relativizando coisa que é séria. Entendeu? Não dá para, assim, você tem que seguir a ciência. Você não quer tomar a vacina, é um direito seu não tomar a vacina, mas olha só, você tem que entender que a vacina existe. E para a vacina chegar onde ela chegou, ela foi testada. É óbvio, por exemplo, a gente passou no Brasil, a gente teve uma revolta histórica por conta de vacinação. A revolta da vacina, por conta da própria varíola. A gente teve uma revolta política e isso levou, na verdade, depois, por conta da revolta, a você ter um surto no Brasil por conta dessa ideia. E aí, assim, ciência você refuta, mas você não nega. Entendi. Você consegue me ouvir bem ainda? Eu tô te ouvindo, tô te vendo. Tá. Não, legal. É interessante que você tocou na questão das redes sociais, assim, muito lateralmente, mas talvez esse seja um elemento novo do contexto histórico que a gente não contava em outros momentos. Não quer dizer que você não tinha outros meios de comunicação, o uso do rádio, né, em outros momentos históricos, mas a gente tem um elemento novo, que são as redes sociais, e ao mesmo tempo você tem os algoritmos, né? Então, você tem esse movimento de um interesse que a pessoa busca numa rede, e o algoritmo vai radicalizar isso, vai reforçar isso, vai oferecer cada vez mais conteúdo a respeito disso. E as pessoas acabam, como dizia Bauman, vivendo num corredor de espelhos, que é a ideia da bolha para outros autores, né? Você está caminhando num corredor de espelhos e você olha para os lados e você vê só aquilo que você quer ver, né? Você vê só aquilo que você acredita. E aí fica muito difícil romper isso, né? Então, talvez hoje o grande desafio seja furar a bolha, né? Ou sair do corredor de espelhos, para usar a terminologia baumaniana. Mas como que você vê essa questão da influência das redes sociais nesse contexto de pandemia, e qual o link que você faz com relação disso com a desigualdade? Ou seja, menos educação, menos acesso à educação, misturado com acesso facilitado à informação mentirosa, informação errada, porque nós temos o fenômeno também de que a informação que me radicaliza, a informação que não tem checagem, ela é gratuita, ela está disponível, mas se eu quiser ler a Folha de São Paulo, eu vou ter que pagar. Se eu quiser ler o Globo, eu vou ter que pagar. Se eu quiser ter uma CNN, uma Band News na TV, eu vou ter que pagar uma assinatura. Mas a mentira, né, o fake, né, por assim dizer, ele está disponível para todo mundo. Então, isso são coisas novas que a gente está vivenciando. Como que você vê esse imbróglio aí que eu tracei? Deixa eu tentar organizar mais ou menos para poder pensar nisso. Assim, eu acho que a gente tem que pensar em alguns elementos chaves aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que dar assim, porque na verdade a gente tem uma falsa impressão muitas vezes de que
Estou pensando em caso Brasil, todo mundo tem fácil acesso à rede. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um país que você tem vários rincões por aí, onde as pessoas simplesmente não têm acesso à internet. E aí, por exemplo, qualquer professor que dá aula hoje em dia, muito no município, muito no estado, a gente tem percebido muito isso, a dificuldade que você tem de muitos alunos conseguirem acesso, né, ao tal do conteúdo virtual. Mas qual é o grande problema? Aqueles que têm, muitas vezes perpetuam as ideias. E como, na verdade, a internet, e aí isso é uma coisa que é chave, porque demorou muito para uma galera compreender o poder que as redes sociais têm, na verdade. Você parar e pensar, a gente tem que considerar, por exemplo, que as redes sociais definiram eleições. A gente não pode falar em eleições em nível global nos últimos 3, 4 anos sem considerar o fenômeno dos algoritmos da internet. A gente não pode considerar isso. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Parte de um princípio que a gente, muito por conta, no caso brasileiro, muito fácil, muito fortemente, de uma política que tende a não valorizar a educação, e eu estava lendo hoje uma reportagem que é algo assim, surreal, para 2021, o investimento do governo vai ser maior em defesa do que em educação, como se o Brasil fosse um país belicoso por natureza, que tivesse em risco constante de conflitos, que necessitasse dessa alta verba. Vamos retomar esse ponto, hein? Vamos retomar esse ponto. Esse ponto aí eu vi também hoje, ele é muito, muito relevante. Vamos lá. O que acontece? A gente tem, na verdade, uma gama de pessoas, e eu falo isso assim, de várias classes. Eu acho também assim, isso não tá só na classe E, na classe D, não, está em todas as classes. De pessoas que acabam, numa questão do facilitador, a primeira coisa que eles leem, que simplesmente responde aos seus preconceitos, aquilo que você defende, você parte de verdade absoluta. As pessoas perderam um pouco a noção de buscar fontes. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema que eu vejo que a internet acabou? Calma. Porque, vamos lá, a gente tem que entender o seguinte, a internet tem elementos muito positivos, ou seja, você, por exemplo, eu consegui, entrou um colega meu aí, Rafael Duarte, que também tem um canal excelente de história no YouTube, trabalha comigo em outra escola, fenomenal o canal dele. E se você acha que o meu canal cresceu, você tem que ver o dele, o tamanho do crescimento dele. Ao mesmo tempo que isso permitiu que a gente pudesse, hoje em dia, levar educação de qualidade para pessoas que às vezes não podem ter acesso, né, ou estão querendo estudar, em contrapartida, você possibilitou a espectralização de hoje em dia qualquer um fala sobre qualquer assunto. Eu sei quando eu comecei a pensar na ideia de criar o tal do canal da história, né, o canal de história para poder facilitar a questão do conteúdo, resolver questões de vestibular para as pessoas que não estão tendo, eu comecei a pesquisar os canais que já existiam. Você encontra canal muito bom e você encontra pessoas falando as maiores barbaridades do mundo. E uma galera batendo palma, porque simplesmente se a pessoa tem uma boa retórica, se a pessoa tem ali uma boa edição, o conteúdo vai para segundo plano. E isso vem muito dessa ideia. Você tem essa especularização da plateia. E falta um pouco a preocupação, e a gente tem culpa nisso também, do fortalecimento das fontes. Da pessoa assim, eu preciso ler alguma coisa e buscar em 1, 2, 3 fontes diferentes para criar o meu ponto de vista. Mas hoje você cria a partir do primeiro detalhe. E aí, quando você faz isso, quando você cria essa pós-verdade, quando você cria essa cultura do espetáculo, né, se alguém pode dizer assim, você começa a defender qualquer coisa, assim. É aquela coisa muito que Andy Warhol dizia, no futuro todo mundo vai ter 5 minutos de fama. E aí, se você está na rede, você é verdade. Uhum. É muito interessante, porque no senso comum, né, muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, são pobres, mas tem um celular. Mas o plano que ele tem, pré-pago, ele tem um WhatsApp, muitas vezes liberado ali da franquia. Então, se você coloca um Google Classroom, um Microsoft Teams ou qualquer outro aplicativo ali, isso vai consumir em minutos a franquia né? Exato. E é interessante que, pegando mais a questão da desigualdade, né, a gente tem um país em que 1%, né, 1%, né, das pessoas
concentram a renda, mais de 30% da renda, né? Os 10% mais ricos concentram quase 45% da renda, 1%, né? Que são os mais ricos mesmo, super ricos, 30% praticamente. Quer dizer, é uma concentração de renda muito grande. E às vezes você pega um aplicativo de um banco e aí vem para você assim, ó, esse aplicativo aqui, você não vai consumir a franquia do seu celular, né? Poxa, a gente não consegue ver iniciativas de grandes grupos, muitas vezes fazem doações muito interessantes, aí aparecem em grandes jornais, nossa, iniciativas de grandes empresas doaram tanto, 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 mas você não viu nenhuma empresa, pelo menos eu não vi, se você viu, me fale, que tenha feito o seguinte, ó, a tal operadora de telefonia, a partir de agora, o acesso ao Google Classroom, ou Microsoft Teams, ou tais plataformas educativas vão ser gratuitos. Não tem isso. Não tem, né? Então, quer dizer, grupos econômicos poderosíssimos poderiam abrir mão de uma pequena fatia, né? Essa é sempre a discussão da reforma tributária, né? Você tem que tributar quem ganha mais, tem que tributar quem tem grandes fortunas, e isso nunca acontece, mas você não vê uma renúncia mínima para ajudar, né? Então, hoje, grande parte do problema está no acesso, né? E, por exemplo, agora parece que tardiamente o MEC, para as instituições federais de ensino de educação básica e técnica, né, que vai liberar um acesso para os alunos mais carentes. Então você tem uma falsa verdade, né? Ter o celular na mão não necessariamente significa ter um acesso. Sim, você tem que colocar, e você tem que falar assim, são duas coisas que você tem que colocar nesse parâmetro. Uma coisa que você falou que é verdade, você bota lá, os planos de telefonia, na sua grande maioria, quando eles oferecem um pacote, o que você tem de graça na sua franquia é WhatsApp e Facebook ilimitados. O que isso, por sinal, já favorece a ideia dessa pós-verdade, porque aquilo que você vê no grupo do Facebook, aquilo que você vê no grupo do WhatsApp, uma vez que você muitas vezes não tem a internet para ir buscar realmente a fonte, e às vezes é uma pessoa que você confia, você parte do princípio. E aí você tem que lembrar um outro detalhe que a gente tem que pensar que também favorece muito a isso. A gente está numa situação na qual você vem defendendo essa ideia, você não tem um acesso à internet por grande parte desses rincões que você tem. E aí, não falando rincão, não é nem lá no interiorzão, não. Aqui também você tem muito isso. Eu dou aula ali no Jacaré e eu tenho alunos meus com dificuldade de entrar na plataforma do Estado porque não tem acesso à internet. E aí, no meio dessa confusão toda, no meio dessa pandemia que você está vivendo, você ainda vem com uma proposta por parte do ministro de taxar o livro. Porque, segundo o argumento dele, essa ideia de que livro físico é um acesso de elite. Aí eu fui obrigado a procurar, né? E aí fui procurar dados ali na FLUP, fui procurar dados ali na última Bienal, que simplesmente desqualificam exatamente a fala do ministro a respeito de que, no meio dessa pandemia, você ainda quer dificultar ainda mais o acesso a livro. Porque o que acontece? E aí qual foi a minha grande discussão lá no vídeo que eu acabei gravando? Você vai encarecer o livro, obviamente, né? Porque é lógico que a partir do momento que você aumenta o imposto sobre o livro, o livreiro vai aumentar o preço do livro. E, ao mesmo tempo, você parte de um princípio que a saída que você tem por parte do governo é que o governo, então, doaria livros para as pessoas mais carentes. Só que você vai criar um grande problema, porque se você vai doar livros via institucional, quem vai fazer o filtro? Ou seja, você vai acabar criando uma ideia de que você tem um Estado que vai definir, por contrapartida, aquilo que você pode e aquilo que você não pode ler. Então, o que está rolando, na verdade? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito e tratar muito. Eu até estava falando isso hoje no meu Instagram, porque é uma coisa que hoje estava muito me angustiando. Essa falsa ideia também de que as pessoas acham que, em contrapartida, por conta da pandemia e por conta da necessidade que muitas escolas tiveram de criar o ensino remoto, né? O ensino à distância, e aí você vê como é que isso é sério, e aí essa lógica dessa pós-verdade, você tem uma gama de pessoas, cara, que estão achando que, na verdade, a defesa do professorado de um ensino remoto
é porque, mais uma vez, cai no colo do professor um senso comum, e voltando à ideia do senso comum, né? De que professor e educação, professor é alguém que não quer trabalhar. Você tem ouvido isso? Assim, que a ideia, É verdade, é verdade. que a ideia do, que a ideia do ensino remoto significa que a gente em casa não está trabalhando, está fazendo algo muito mais simples. Aí você começa a entender, nessa junção de pandemia, democratização do ensino, como é que isso tudo é muito complicado. Assim. A gente está num ano muito atípico, assim, e a gente tem que entender isso. A gente tem que entender de que é um ano É, diferente. É um ano diferente. inclusive, houve uma fala do prefeito da cidade do Rio de Janeiro enfatizando esse aspecto aí que você falou, né? Sim, Relativizando, que ele é idoso, estava trabalhando, mas tinha professor de 30 anos que estava em casa, quer dizer, está em casa não está fazendo nada, né? é, É muito complicado. E é uma comparação infeliz. A farmácia voltou, o supermercado voltou, mas ele desconsidera, na verdade, que você está lidando com adultos, cara. E se você liga a televisão, você vê como é que você vai controlar. Assim, eu dou aula para adolescente, eu tenho muita sorte. E aí eu vou até falar, a Kátia está aqui, né? A Kátia é professora do meu filho aí no Sion, né? Eu tenho que dar, na verdade, um grande aplauso à Kátia, porque ela faz milagre com aquela molecada toda querendo falar ao mesmo tempo, e ela consegue lá segurar todo mundo. E eu fico imaginando, assim, eu vi uma charge muito boa. Meu filho foi para a escola. No primeiro dia ele veio com a máscara do coleguinha. No segundo dia ele veio com a máscara errada. No terceiro eu trouxe meu filho, outro filho. Porque, gente, qualquer pessoa que tem uma noção do que é uma sala de aula entende como é que é complicado. E pior, é você desconsiderar que a ideia de tudo bem, a criança ela é menos suscetível, teoricamente, ao contágio. Vamos pensar nisso, ou melhor, a desenvolver os sintomas do Covid. Mas ela vive com alguém, né? E é uma fala muito infeliz, assim. É uma fala que a gente tem de, mais uma vez, e é isso que me incomoda nessa situação de... E aí, voltando ao nosso tema original, né? Ou seja, pandemia, desigualdade de ensino social, é mais uma vez você tem, no momento que a gente tinha que ter uma sociedade valorizando os professores que tiveram que se reinventar, e a verdade é essa, eu acho que assim, a gente não tem que ter vaidade nesse ponto, a gente tem que se autocongratular. Sim, a gente teve que, em uma semana, um mês, reinventar completamente a nossa prática. E aí uma outra colega minha, muito brilhante em história, Clara, que por sinal é namorada do Rafael, escreveu uma coisa muito interessante. Hoje, assim, as pessoas tendem muito a não considerar a teoria dentro de quem vai ensinar, de ficar muito assim, na prática se resolve tudo, não é assim, tem a parte teórica. Foi uma classe que teve que se reinventar para fazer a escola ir para frente. E mesmo assim, aquela escola que foi. Isso não quer dizer que a gente não considere também, aí por conta muito dessa desigualdade social que a gente tem no Brasil, porque, por exemplo, eu dou muita sorte, eu dou aula hoje em escolas que me permitem, basicamente, ter o ensino remoto, no qual, basicamente, grande parte dos meus alunos tem acesso à internet, tem acesso à minha aula, mas eu preciso entender que eu também entendo que tem escolas menores, de menor porte, que estão passando por um problema. Mas o grande problema é que, na verdade, a gente subverte a ordem da desigualdade. Ou seja, a gente cria uma ideia tão arraigada na gente dessa lógica de que o professor não quer dar aula, que ao invés de você cobrar, então, aos poderes constituídos que esse, por sua vez, tome uma atitude para que possam dar uma injeção econômica para essas escolas funcionarem e a educação não parar, você prefere jogar a culpa no professor que não quer voltar. Sim. A culpa é sempre do professor, né? Sim, e aí você vê como é que você perpetua essa ideia da desigualdade, porque a gente tem uma lógica de formação que a gente não consegue cobrar a ideia daquilo que os nossos políticos realmente têm que fazer. Cabe a eles nessa ideia agora. Ou seja, agora é hora de você utilizar os impostos. É hora de você pensar em aumentar, por exemplo, vamos voltar para falar nisso, é hora de você pensar nesse momento em aumentar recurso para defesa. Se você precisa, na verdade, nesse momento, jogar recurso para educação e saúde. É uma questão muito simples. É uma questão muito simples. Nesse momento que você precisa, e quando você fala em jogar recurso para a educação,
Não é para você comprar só livro, é exatamente para você ter um auxílio emergencial de fato a esses professores e escola que hoje precisam desse recurso do governo. Uhum. A ideia é simples, só que falta boa vontade. Assim, tem várias coisas envolvidas. Você falou um pouco dessa questão do orçamento, né? Então, a proposta orçamentária do governo federal para o ano que vem é uma proposta que aprofunda a desigualdade, né? Então, quando a gente vê nos principais jornais que 13% de corte na educação, no momento em que as pessoas estão mais desempregadas, em que a renda média cai, em que as pessoas procuram mais a educação pública, você reduz, né, a verba da educação. E num pós-pandemia, né, esperamos que seja um pós-pandemia, que ela não dure tanto, que a vacina chegue ano que vem, né, de fato, testada, aprovada, confiável e resolvendo a questão, né, 5% a menos do que na saúde. E um aumento do gasto militar. Então, a gente não precisa aumentar o investimento em educação, a gente não precisa aumentar o investimento em saúde, mas a gente pode aumentar o investimento em gastos militares, sendo que uma boa parte desse aumento desse gasto é para projetos militares especiais, compras de caças, desenvolvimento de submarinos nucleares, e etc, etc, etc. Então, a gente acaba, mais uma vez, vendo uma inversão, porque uma coisa que está dentro dessa questão é a questão do teto de gastos. Só que quando o governo define o seu orçamento, né, ele pode fazer essa distribuição de uma melhor forma. E só que quando você vê essa redução do percentual para a saúde e educação, isso está dentro de um patamar mínimo constitucional. Então, a União ela tem que investir um determinado percentual, né, da sua receita corrente líquida em educação, só que, ao mesmo tempo, a gente vê hoje que eu interpreto, né, eu estudei orçamento durante muito tempo da minha vida, né? Não sei se eu estudei ou se eu perdi tempo, porque, infelizmente, se dá pouca atenção ao orçamento no Brasil, e orçamento é tudo. Quando você fala de administração pública. Muito do que a gente vê aí de problemas de corrupção durante a pandemia, e tudo isso deriva praticamente de não se acompanhar o processo orçamentário, as licitações que são públicas. Mesmo que você dispense a licitação, você tem que publicar que você está comprando por um X valor determinada coisa em caráter emergencial. Então, você tem também essa questão do teto de gastos, que constrange o investimento, né? Então, o que é um paradoxo, né? Porque você tem um momento em que você tem queda de PIB, que você tem aumento de desemprego, necessidade maior de investimento em educação e saúde. O governo, de modo unilateral, demonstra interesse em não investir nessas áreas, não ampliar esse investimento, mas, ao mesmo tempo, tenta dizer que vai cumprir o tal do teto de gastos, mas ele quer mais dinheiro para investimentos. De que forma? De que forma? Buscando, isso é proposta, né? Eliminar as vinculações. O que isso quer dizer? O que se pretende hoje é você eliminar determinadas vinculações de verbas, né? Isso pode acontecer, inclusive, com a educação, e tentou-se fazer isso na aprovação agora da PEC do Fundeb, né? Em que você queria tirar 5% da educação para assistência social, né? Então, é muito perigoso. A gente não sabe o que vem por aí, né? Porque o processo político ele é dinâmico. Como que essas propostas vão correr por aí, mas eu gostaria que você falasse mais um pouco dessa questão das prioridades, né? Porque a questão da desigualdade, né? Nós temos a segunda maior concentração de renda do mundo, né? Ou seja, estamos aí vice-campeão mundial em desigualdade. E, ao mesmo tempo, você tem uma crise, um pós-pandemia, uma crise econômica inevitável, cujos efeitos serão, né, segundo os especialistas, piores, porque nós não fizemos o dever de casa,
a gente não conseguiu alcançar ali aquela faixa dos 70% de isolamento social, né? Pelo contrário, a gente teve que conviver com ações de governos estaduais e municipais, de alguns, e ao mesmo tempo um discurso negacionista por parte do governo federal, que, de algum modo, influenciava as pessoas, né, por meio das suas redes sociais, e conseguiu, porque você pega hoje, você vê muito no senso comum a ideia de que a questão da crise econômica ela é culpa dos governadores e dos prefeitos que fizeram o isolamento social e que o governo federal estava certo, porque isso não ia adiantar de nada. O que é patético, né? Não há nenhuma evidência científica e nenhum caso na comparação internacional que comprove tais afirmações, mas as narrativas, né, das bolhas, das redes sociais apontam para isso. Então, como lidar com essa situação em que você já vive você já tem uma raiz de desigualdade profunda e você tem ações que sinalizam claramente um aprofundamento disso no momento em que a população mais precisa. Vamos lá. Então, assim, primeiro, deixa eu responder que a Doralice, ela escreveu um pouco antes, ela colocou aqui no chat o seguinte: precisamos de bons gestores na educação, corretos e honestos. Não basta aumentar recursos. Concordo em parte. Assim, eu concordo que a gente tem que ter, sim, bons gestores corretos. Isso é uma coisa que, assim, isso não deveria ser favor, na verdade, deveria ser obrigação. Só que a gente tem uma formação histórica que tende a pensar que os nossos políticos, eles tendem a confundir o público com o privado. Os políticos brasileiros, infelizmente, eles não entram na carreira política para trabalhar com o público, eles entram muitas vezes para poder enriquecer, a gente vê isso o tempo todo. Mas isso não significa que você não tem que ter aumento de recursos. Eu acho que, na verdade, não é um ou outro. Eu acho que você precisa, sim, ter uma fiscalização, e aí respondendo já, entrando um pouco na sua pergunta. Eu acho que a gente tem que ter, sim, a ideia de uma fiscalização correta, certo? Eu acho que a gente tem que ter, nos ministérios, pessoas capacitadas para exercer o ministério, equipes capacitadas para exercer o ministério. Vamos lembrar que a gente vem de uma lógica negacionista, na qual os nossos últimos ministros de educação tinham por hábito negar o ensino universitário público, transformá-los em balbúrdia e... Vamos lembrar da fala, né, do nosso ex-ministro de Educação, de que as universidades públicas elas eram, na verdade, grandes rincões de plantação de maconha, drogas, de balbúrdia, de locais que não produziam ciência, pessoas que, na verdade, nunca leram Paulo Freire, mas simplesmente denefestram Paulo Freire sem entender a mínima ideia do que o Paulo Freire está dizendo. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas comentam que o Paulo Freire aqui não dá certo, porque nós estamos no último do PISA. Primeiro que não é o último, e segundo, porque talvez o Brasil seja o único lugar que não usou o método Paulo Freire. Todos os que usaram estão na frente. Se você pegar qualquer lugar do mundo que utilizou o método Paulo Freire, que na verdade não é um método de você não ensinar, pelo contrário, se você ler Paulo Freire, é exatamente um método de aproximar a educação do seu aluno, a educação virar algo significativo e não simplesmente uma transmissão de conteúdos sem significativo nenhum para o aluno, que senão ele não aprende, certo? Então, o primeiro ponto para a gente poder resolver parte por isso. A gente precisa, basicamente, discutir política. A gente precisa discutir questões sociais. A gente precisa entender que a discussão ela não pressupõe necessariamente a ideia de crenças religiosas, por exemplo. Assim, vou pegar um caso muito interessante, porque eu estou falando de desigualdade social, por exemplo. A gente vai pegar o caso desse final de semana. A gente tem que entender que discutir educação sexual nas escolas, por exemplo, é exatamente possibilitar que uma criança aos 4, 5, 6 anos, ao perceber que está sofrendo um toque de forma incorreta de um adulto, ela entender que ela tem que denunciar e não achar que é uma coisa normal porque é meu tio. A gente precisa entender. E isso significa você discutir educação. Então, na verdade, a gente tem que entender que educação é algo que existe para incluir, não para excluir. Eu gosto muito do Mesaros, cara. E o Mesaros,
Deixa eu só agradecer que eu tô vendo aqui, Gisele. Obrigado, Gisele. Ela foi a minha aluna na UERJ. Obrigado pelo carinho, tá? Eu tentei, de alguma forma, tentar discutir um pouquinho. A gente tem que lembrar uma coisa muito séria, de que a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o seguinte, olha só. O Mesaros, ele fala que o sistema educacional, de maneira geral, ele forma dois tipos de homens. O chamado Homo faber e o chamado Homo sapiens. O que ele vai dizer isso, na verdade? Que o sistema educacional, de maneira geral, ele, infelizmente, ele tem uma educação voltada para uma pequena elite que vai ser educada para pensar. E uma educação, na sua grande massa, feita para as pessoas que vão simplesmente seguir ordens. Certo? Então, assim, talvez o primeiro passo para a gente poder sair dessa crise é superar essa diferença na escola. Eu estou lendo aqui que eu vou lendo o que vão falando. A Doralice falou de novo que os militares têm executado um papel fundamental na infraestrutura do país e na área de saúde também. Mas ninguém nega isso. Ninguém nega aqui que os militares não têm sua função. O que a gente está discutindo, na verdade, é se num momento de pandemia é mais importante aumentar o investimento em defesa do que em saúde e educação. Não é uma questão de A contra B. É uma questão de... Vamos entender que se a gente está com uma crise educacional e uma crise de uma pandemia de saúde, talvez os recursos tenham que ser alocados para essas áreas mais importantes desse momento. E não para a defesa. Mas ninguém está dizendo que os militares não têm um papel importante em infraestrutura do país na área de saúde. Você tem um corpo de medicina do Exército muito bom, na Marinha Aeronáutica. Ninguém está negando essa ideia. A gente tem que superar um pouco essa lógica de isso ou aquilo. Não precisa passar disso, entendeu? Agora, respondendo a sua pergunta, a primeira ideia que a gente tem que fazer para sair disso é exatamente isso, é alocar recurso. Porque a gente também tem que entender o seguinte, eu preciso alocar recursos porque eu preciso entender que você tem uma massa ali, por exemplo, de escolas que se sustentam muitas vezes com o ensino infantil e que muitos pais não têm muito como resolver a questão dos seus filhos, né, por exemplo. E aí, eu preciso criar oportunidades, criar situações, ou seja, a ideia nesse momento de um auxílio, e aí talvez, respondendo a sua pergunta depois, do que talvez essa pandemia ensine pra gente, eu falo muito isso. Talvez essa pandemia ensine pra gente qual é a importância do Estado. Mas não um Estado ditatorial, não um Estado impositório, não. A função do Estado como alguém que tem que garantir as necessidades básicas. E aí não sou eu, Felipe, que digo isso. Quem diz isso, na verdade, é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz... Artigo 5º, principalmente, 5º e 6º. Saúde, educação, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. E aí vamos pegar um paralelo, por exemplo. Você olha para os Estados Unidos, aqui em cima, e o número elevado que você tem de mortos pela Covid, muito por conta pela falta de um sistema de saúde público. Então, assim, é necessário que você valorize. E a própria educação pública, vamos combinar que, na verdade, assim, é óbvio que todos nós, e eu falo isso muito, a gente tem que viver num país, e acho que isso é uma saída para essa crise, na qual estudar em escola privada seja uma vontade e não uma necessidade. E aí, esse é que eu acho que é o grande problema. A gente criou um projeto, isso não é de hoje, obviamente, eu não estou dizendo que é de hoje nem de amanhã, a gente criou um projeto no qual você obriga os alunos, você obriga toda uma juventude a ter um ensino de qualidade, tendo que estudar no ensino privado. E isso não quer dizer, e aí, de novo, isso não quer dizer que a gente vai cair na esparrela, mais uma vez, culpabilizar o professor pela má qualidade do ensino público. Que essa é a grande maldade quando você tem a questão das crises educacionais. Quando você vai, por exemplo, na rede social, e aí vamos àquela papo da pós-verdade, de dizer que os alunos do ensino público não estão tendo aulas por conta dos professores, porque a gente tem se esforçado. Mas você tem que agora, quais são as condições que você tem dentro do ensino público? E eu não estou falando de Pedro II, eu não estou falando de CAP da FRJ, eu não estou falando de CAP da UERJ, eu estou falando do ensino público para todo mundo, aquele que é básico. E aí como é que você faz isso quando você entra numa sala de aula para dar aula e se chove e tem goteira? Os alunos têm que abrir um vão porque a sala inunda. Ou você chega para dar aula, não tem luz. Ou você chega para dar aula, não tem
material para você trabalhar. Você chega para dar aula de uma situação que muitos alunos vão para a aula para poder simplesmente merendar. Então, grande parte de você sair dessa crise educacional é, sim, você investir no ensino público de qualidade, que dê condições para que os professores e os alunos possam exercer o seu direito à educação de qualidade, e aí uma escola particular seja uma opção e não uma necessidade. A mesma coisa para a saúde pública em relação ao plano de saúde. A gente paga um imposto muito caro para ter que pagar muita coisa além disso. Sim, sim, verdade. Essa questão do investimento, né? Porque quando você fala em gestão, seja ela pública ou privada, significa que você tem recursos finitos para necessidades maiores do que essa finitude, né? Sim. Então você tem que fazer escolhas. E assim, eu não tenho nenhuma ressalva de em qualquer lugar que eu estiver eu dizer que entre escolher com investimentos de gastos estratégicos militares para fazer uma guerra imaginária, talvez contra a Venezuela, junto com os Estados Unidos, pela Amazônia de preferência, né? Sabe, chega a ser, sabe, de uma insensibilidade que é difícil mensurar, né? Você tem uma desigualdade que se aprofunda, uma crise que aumenta e você não prioriza aquilo que é fundamental para a população. E é interessante que muitas vezes uma população ou uma parcela da população que é justamente aquela que mais facilmente cede ao canto da sereia, né? Das redes sociais, em virtude da dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, a informação de qualidade, né? Então, mas isso não quer dizer, Alexandre, que você não tenha o direito ou a vontade daquilo que é o bem privado. Você, assim, as pessoas têm que entender muito isso. Você não precisa, não é porque você defende o Estado, eu falo isso muito, não é porque eu defendo o Estado que eu não posso querer conhecer a Disney. Inclusive, eu já conheci a Disney, mas isso tem que ser uma opção. Eu não posso ter, por exemplo, falas de que o preço do dólar tem que subir porque tem muita empregada doméstica indo para a Disney. Isso não é uma fala que você pode ter. Porque isso, na verdade, mais do que incluir, é uma prova de exclusão. Ou quando você teve há anos atrás aquele post extremamente infeliz, depois foi até retirado, se eu não me engano, daquela juíza que falou que o aeroporto estava virando rodoviária porque tinha um cara sentado de Havaiana. Uhum. Então, assim, solucionar a desigualdade que a gente tem, isso está muito latente hoje em dia, por exemplo, a gente tem que entender, e assim, eu fico engraçado, a gente fica meio que numa escolha de Sofia. Por que eu falo que é uma escolha de Sofia? Porque a gente dá aula numa instituição privada que está tendo aula. Os nossos alunos, de forma muito justa, querem fazer o Enem. Os nossos alunos, de forma muito justa, querem fazer o ERJ. Isso é lícito, isso não é ilícito, isso é justo, eles querem fazer, eles estudaram para isso. Eles caminharam uma vida acadêmica para isso. É o sonho deles. E aí você tem essa situação de que vai ser um concurso completamente desigual, de alguma forma. Porque mesmo que a gente parta do princípio de que os nossos alunos não estão tendo o modelo ideal, se a gente for pensar na ideia da educação presencial como modelo ideal, certo? Eles ainda estão tendo um modelo. E a gente tem que considerar que você tem uma série de pessoas aí que não estão tendo. E aí, talvez, por conta disso, Alexandre, aí você começou aquele papo lá falando do YouTube, do canal, etc, etc, é que o canal acabou virando público. Porque, na verdade, deixa eu contar um pouquinho. A gente tem tempo ainda? Não sei nem que horas são. Então controlando, temos 6 minutos. Tá, então deixa eu só contar para gente poder fechar. Quando eu criei a ideia do canal, na verdade, eu comecei a gravar os vídeos no WhatsApp, por causa dos alunos, né, que era para eles poderem ter noção da matéria, mas ficava muito pesado. E eu descobri que se eu gravasse e jogasse pro YouTube, ficava mais fácil de eles terem acesso. Então, até então, eu podia fazer um canal privado, só os meus alunos teriam acesso ao link e só os meus alunos viriam. Mas aí eu vou contra tudo aquilo que eu defendo. Se eu gravei o vídeo, se eu gravei a teoria, se eu gravei o exercício, se é uma coisa que pode ajudar pessoas que não estão podendo ter aula, vamos disponibilizar para todo mundo. Claro. Se vai crescer, eu costumo se não vai dizer, crescer, Robledo, eu não sei. Tá indo. A minha ideia não é virar o Felipe Neto, a minha ideia não é virar a Nina Secrets, a minha ideia não é ficar milionário com tudo. A minha ideia é simplesmente eu chegar ali, por exemplo, eu não falar assim, pô, Felipe, gostei da explicação, não consegui entender o que eu não entendia.
E tá bom. Uhum. Eu acho que assim a gente ajuda a democratizar o ensino, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem, o nosso esforço é isso. E aí é mais uma coisa que a gente tem que bater palma, porque a gente aprendeu a fazer. Eu acho Ninguém pensou legal em que... ter YouTube antes da pandemia. Nunca pensei Sim, na minha vida em verdade. ter canal de YouTube. Verdade, verdade. Mas veja, uma coisa que eu costumo dizer muito, e às vezes eu converso com a Denise, quando a gente precisa conversar com os alunos, para tentar estimulá-los a se autoajudar, né? Eu lembro que quando eu fiz meu ensino médio, eu tinha minha turma, eu tinha meu grupo de estudos e ensinava física para um e para outro, e o outro ensinava outra matéria, enfim. Porque o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém tira da gente, né? Ninguém vai tirar de você o conhecimento, a morte vai tirar, né? Mas, ao mesmo tempo, ter o conhecimento só para você e não partilhá-lo não adianta de nada, né? É uma coisa que você vai acumular e não vai ter nenhuma serventia. Então, o conhecimento ele foi feito para ser socializado, né? Para ser ampliado, para ser difundido, né? Para ser compartilhado. Então, essas iniciativas são muito importantes. Bom, a gente tem só 3 minutos. Assim, quem chegou um pouco depois, você não está no canal assistindo o programa Uma Conversa com Felipe Robledo, mas essa foi uma conversa com Felipe Robledo, né? Se você quiser uma conversa com Felipe Robledo, tem o canal dele lá no YouTube. Qual o canal? Faz o jabá aí, rapidinho. É prof.robledo. É o meu nome, Isso, prof.robledo. É o meu do Instagram. prof.robledo. Já botei tudo Tem igual para não lá... ter problema de esquecer. Não, já tem dezenas de vídeos muito legais lá, né? Acessíveis a todos, né? Você não precisa pagar para assistir, né? Não, é grátis. Aqui nada é E pago. aí, assim, eu queria ver assim o seu fechamento, a sua mensagem aí para a nossa galera que está aqui nos assistindo, para a gente poder encerrar por hoje a nossa atividade, que retomamos aí com o pé direito aí nossas lives Então aí. vamos lá. Primeiro, queria agradecer muito, assim, apareceu aqui a opção de aluno, ex-aluno, colega de trabalho, colega de profissão. Apareceu uma galera daqui, do Sion, de outras escolas. Eu queria agradecer a todo mundo. Pais, pessoas que eu não conheço, muito prazer. Dona Alice, obrigado pela questão do canal. Assim, a ideia era essa mesmo. Assim, eu acredito, assim, eu falo para os alunos, cara, eu gosto do que eu faço. Assim, eu escolhi dar aula. Assim, eu não entrei numa de ser. Eu fiz mestrado e doutorado por vontade própria, não foi para ficar mais rico, nem. E eu gosto de dar aula no ensino médio, assim. Vai dar lá na faculdade, eu gosto da pressão do médio. Eu acho que a nossa ideia é essa. Cara, o Antônio tem uma pergunta rápida. Faz aí, Antônio, se der tempo eu vou responder, prometo. Faz aí, qual é a pergunta? Bora que vai bater o tempo. Tem 2 minutos? Se vier, eu Então, respondo. menos de dois. Bora, Antônio? E aí, na verdade, é isso, assim. E aí, todo mundo, cara, enquanto ele não faz a pergunta, eu vou falando. E aí, tá todo mundo convidado para conhecer, assim, vamos discutir muito. Quando precisar, assim, acho que as lives são uma coisa importante, o Instagram deu isso de bom, de poder sentar e conversar. E aí eu acho que Sim, é isso. sim. Eu acho que, assim, respondendo a pergunta da live de hoje, né? Eu acho que, a pandemia, ela serviu um pouco, talvez, para aflorar, jogar na cara mesmo como é que a gente é um país desigual, porque eu acho que ficou muito mais claro para muita gente que não entendia o que Sim. era a desigualdade do país. Assim, para muita gente que vivia ali no mundo de Nárnia, a gente começou a entender o que é o Brasil de fato. Tá? Beleza, Robledo. Gente, não vai dar tempo de responder o Antônio. Não dá para responder mais, agradecer em nome do Colégio Sion a todos que nos acompanharam até aqui, a nossa direção, na pessoa da diretora Sandra Calvé, a todos os professores, alunos, seguidores que nos acompanharam, muito obrigado a todos, mas agora a gente tem que encerrar e em breve tem mais live aí pra gente, é surpresa. Valeu, Robledo, muito obrigado. Valeu, gente, mais uma obrigadão vez. por tudo aí. Valeu, Um valeu, abraço. Alexandre. Tchau, galera. Até a próxima, até o Tchau. próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.